Olá, seja bem-vindo ao treinamento de talha pneumática IAL. Hoje falaremos sobre manutenção deste equipamento. Iniciaremos da seguinte forma: válvulas de controle, motor, turbina, como queiram, nós de carga, sistema de tracionamento da carga, redutor, manutenção e regulagem do sistema de freio. Essas talhas IAL, elas são construídas para um regime de trabalho contínuo, onde você tem a necessidade de ter o equipamento disponível o tempo todo no seu turno de trabalho e muitas das vezes 24 horas por dia. Todo equipamento pneumático da linha IAL, ele pode ser trabalhado da seguinte forma: não exige quantidade de toques, não exige tempo de trabalho dentro do turno ou dentro de uma hora. O que você deve observar é sempre obedecer a capacidade de carga do equipamento e manter as manutenções periódicas em dia. Nós iniciaremos por explicar sobre manutenção das válvulas de controle. Antes de falar da válvula de controle, ainda vale salientar que as versões dessas talhas IAL estão disponíveis na versão de 250, 500 e 1000 kg. As talhas IAL não são fornecidas na versão antifaiscante, apenas na versão indústria para aplicações gerais. São aplicáveis de forma muito comum na indústria siderúrgica, onde você tem a questão da sujidade, poeira sílica no ar, onde você tem temperaturas anormais, então é aplicado esse equipamento. Também para locais onde você precisa de velocidade, a capacidade de carga é baixa, mas a velocidade é alta e a quantidade de movimentos por hora também é alta. E a grandes elevações. Ela vem na configuração padrão de 3 metros de elevação, mas pode ser configuradas em outras elevações, conforme a necessidade do cliente. Falando sobre as válvulas de controle. Aqui você tem válvulas de controle do sentido desce, do sentido sobe. Temos esta conexão com o diâmetro interno de 3/8, onde é feita a alimentação da talha. Veja, para que essa talha funcione da forma correta, é necessário obedecer alguns quesitos, como a pressão ideal de trabalho. Para que essa talha funcione de maneira correta, você precisa garantir que a pressão do ar, que é equivalente como se fosse volts para as talhas elétricas, tem uma pressão de 90 psi. Que o fluxo de ar seja 50 atmosferas. Então, você vai conseguir manter a pressão de 90 psi, o fluxo de 50 SCFM, equivalente a 50. Você precisa garantir também que a tubulação de ar comprimido que chega até a talha tenha o diâmetro interno da mangueira que conecta a este ponto, equivalente a meia polegada, é o diâmetro mínimo para que tenha um bom fluxo de ar. Também, a uma distância de até 7 metros do equipamento, garanta que tenha uma unidade de filtro, regulador e lubrificador, ou seja, conhecido na manutenção e no mercado como FRL, um filtro, regulador e lubrificador. Então mantenha as inspeções periódicas no sistema de filtro para impedir que sujidade entre para dentro do corpo da talha, danificando não só o comando de válvula, mas danificando também a turbina, o motor pneumático. Certifique-se que o fluxo da pressão do ar será mantido a 50 SCFM, que o gotejamento do óleo, lubrifil, que vai fazer a lubrificação das paletas e do sistema de válvulas de controle, seja de 1 gota a cada 5 SCFM. Você mantendo essas características, o equipamento vai ter uma vida longa, mas se falhar um deles, você vai prejudicar a vida útil do equipamento, podendo ocasionar, por exemplo, entrada de sujidade, umidade no sistema das paletas do motor, fazendo com que as paletas risquem a carcaça do motor, fazendo com que haja engripamento do sistema de válvula, provocando assim um mau funcionamento do equipamento. Neste ponto, o que nós conseguimos observar? Conexão de alimentação do equipamento.
com diâmetro interno de 3/8. Temos aqui o controle de válvula de subida, controle de válvula de descida. Neste ponto, temos a alimentação da botoeira pneumática. Este equipamento tanto pode funcionar com manetes, onde eu puxo nesse ponto, eu controlo o desce e o sobe, através de manetes. Aqui vai instalado correntes, onde eu tenho uma pera, onde eu puxo para descer ou puxo para subir. Ou posso também ter esse equipamento no meu cliente, comandado atrás de botoeira, onde este ponto vai alimentar a botoeira. Quando eu apertar o botão do sobe, esse fluxo de ar vai sair deste ponto e vir até este ponto. Vai alimentar a válvula do sobe e na mesma proporção o do desce. Alimentando esta válvula, o sistema de freio vai ser liberado. No caso do manete, quando eu aperto nesse sentido, esta alavanca se encarrega de abrir as molas do sistema de freio. Veja, aqui temos uma alavanca de acionamento do sistema de freio. Seja por botoeira ou por manete, quando eu aciono, olha o que acontece. Esta alavanca libera o freio, libera as molas do freio, permitindo com que o rotor do freio gire livremente e libere a turbina para que a carga seja içada. Preste muita atenção durante as manutenções neste pino, pois esse pino ele entra com interferência. Toda vez que você for fazer manutenção no sistema de válvula, no sistema de freio e tiver a necessidade de retirar esse pino, substitua-o por um pino novo, pois ele vai perdendo a interferência e durante as operações esse pino pode saltar fora e você perder o controle do sistema de freio. A talha vai ficar travada, com o sistema de freio travado, inoperante. Você vai acionar a botoeira ou manete e não vai acontecer nada, porque o freio não vai abrir. Ok? Neste ponto, nesses dois parafusos, temos o controle de velocidade da talha pneumática IAL, onde você consegue ajustar a velocidade de descida e a velocidade de subida. Usando apenas uma chave de fenda, você girando esse parafuso para a direita ou para a esquerda, você altera a velocidade de subida e descida do equipamento. Suspensão. É por esses dois pontos que a talha fica presa ao trole ou sistema de suspensão. Aqui pode ser instalado um lug, um pino e aí ela ser acoplada a um trole manual, mecânico ou pneumático. Também pode ser acoplado aqui um sistema com gancho e a talha ser preso a um outro sistema, um ponto de ancoragem, a um trole através de gancho. Finalizando a parte externa do equipamento, temos aqui a regulagem de abertura de freio. É neste ponto que você vai ter uma esfera, tem um parafuso sextavado interno. Com o uso de uma chave sextavada, tipo Allen, você consegue ajustar a abertura e fechamento das sapatas de freio. Finalizamos aqui a parte externa do equipamento. Agora vamos à parte de inspeção interna. Desmontando a válvula de controle. Com auxílio de um saca-pino, um martelo, retire o pino que fixa a alavanca de acionamento do sistema de válvulas e freio. Verifique esse pino para ver se não há desgaste ou cisalhamento. Uma vez que você retirou esse pino e já retirou todos os parafusos Allen que prende a válvula de controle, com muito cuidado, retire-a do sistema. Faça a inspeção nesta alavanca de acionamento do sistema de freio. Veja se não há desgaste, se o furo não está começando a ter desgaste, ficando oblongado, se não há folga entre o pino e este furo. Tem que entrar de forma justa.
inspecionando a parte interna das válvulas de controle. Verifique as cavidades, se não há deformações, sinais de batidas por intervenções realizadas por outras pessoas. Verifique se não há sujidade, acúmulo de impurezas. Também verifique o silenciador. Quando você aciona o comando de válvula, seja por manete ou por botoeira, esse fluxo de ar, além de acionar o motor pneumático, também ele é expulso pelo silenciador. Essa espuma metálica, ela é responsável pela redução da emissão de ruídos no ambiente. Mas, caso tenha vindo sujidade pela rede de ar comprimido do cliente, é possível que tenha acúmulo de impurezas nesta região. Havendo acúmulo de impureza nessa região, o ar não conseguirá ser expelido, ficando acumulado dentro do equipamento. Uma vez acumulado dentro do equipamento, isso vai complicar o bom funcionamento dele, fazendo com que haja redução de velocidade, mau funcionamento das válvulas, retardo na partida e parada do equipamento. Então certifique-se que não há sujidade aqui. Havendo, substitua essa espuma metálica do silenciador. Aqui você tem as válvulas de subida e de descida. Verifique no manual de manutenção do equipamento que lá você encontrará o kit de reparo dessas válvulas. Durante as manutenções, desmonte esse sistema, verifique as condições dos cilindros, ou seja, dos pistões de acionamento. Tem vários anéis de borracha, chamados de anéis O-ring, que são responsáveis pelo bom funcionamento desse sistema de válvula. Veja se não há deformação, se não há rachaduras, ressecamento nesses anéis de borracha, porque caso contrário, você vai ter um mau funcionamento tanto da válvula de subida quanto de descida. Verifique se essas conexões estão bem presas. Também verifique as condições dessa conexão central, onde é alimentado o equipamento. Neste ponto, você tem uma junta de vedação em frente do motor. Retire com cuidado. Veja a posição em que está instalada. Retire a junta externa. Essa junta externa tem que ser retirada com cuidado. O recomendável é que quando você for realizar a manutenção na talha pneumática IAL, você já tenha providenciado um kit de reparo, ou seja, todas as juntas e anéis O-rings necessários para a boa manutenção do equipamento. Porque normalmente ao você retirar essa junta, ela ou está danificada ou acaba sendo danificada. Uma vez danificada, você não vai conseguir colocar esse equipamento em operação. Por quê? Porque o ar vai começar a vazar pelos esses orifícios. Caso o cliente não tenha mantido a regulagem da pressão necessária a 90 PSI e tenha ultrapassado esses 90 PSI, é muito comum esta junta estourar nessa região. Ela se rompe nessa região, estufando, vindo para fora. E aí você começa a ter vazamento de ar neste ponto, fazendo com que o equipamento tenha um mau funcionamento. Então sempre procure manter juntas à disposição no momento de fazer o reparo no seu equipamento pneumático. Agora nós vamos desmontar o sistema de freio. Desmontando o sistema de freio, com auxílio de uma chave de fenda, retire essa tampa que protege o sistema de freio através desses dois parafusos, cabeça cilíndrica. Aqui você tem o acesso ao sistema de freio, que é composto por duas molas tipo ferradura. Na verdade, essa mola tipo ferradura, ela tem uma força muito grande. Cuidado com acidentes. Aqui você tem a ponta do eixo
de acionamento. Quando nós falamos sobre o acionamento por manete ou acionamento por botoeira, onde essa alavanca é acionada, na verdade essa alavanca está girando este eixo. Quando você aciona a botoeira ou a manete, você aciona esse eixo, preso a esse pino. O eixo girando, você tem essa outra alavanca que ela funciona da seguinte forma. Conforme você aciona lá atrás, essa mola é aberta. A mola sendo aberta, você tem aqui o giro desse rotor. Você libera esse rotor que é onde está colada as lonas de freio. Você tem lonas de freio coladas aqui, por dentro dessa ferradura. E aí o rotor é liberado, o rotor sendo liberado, o motor dá partida. Vamos desmontar agora o sistema de freio. Através desse parafuso é onde você faz o ajuste da abertura do freio. Pronto, retiramos a mola ferradura e também agora temos acesso às sapatas de freio. Neste ponto, o que você deve verificar? Se há deformações, desgaste nessas áreas onde tocam a alavanca e também qual é o desgaste nas lonas de freio. Veja que tanto numa sapata quanto na outra, você possui lonas de freio. Elas que são responsáveis por entrar em contato com o rotor e sofrer a pressão da mola, fazendo com que o rotor seja freado e a talha pare na sua elevação. Aqui você tem o rotor de freio. Agora, o próximo passo, nós vamos retirar o rotor, retirar esse eixo e desmontar o motor de elevação. Finalizando a desmontagem do sistema de freio, com auxílio de uma chave Allen, não se esqueça de retirar essas duas esferas que são responsáveis pelo acionamento da sapata, pois essas esferas de freio, elas trabalham neste ponto de ambas as sapatas. Tome muito cuidado para não perder essas esferas. Caso contrário, você não conseguirá montar o sistema de freio novamente. Aperte o parafuso de ajuste, as duas esferas serão expelidas para fora com muita facilidade. Retirando a haste de acionamento do sistema de freio, da mesma forma que você retirou a alavanca com este pino, você utiliza um saca-pino, o martelo e neste ponto você retira o pino. E aí você conseguirá liberar a haste e o manete. Pronto. Retiramos aqui a haste de acionamento do sistema de freio. Retiramos o manete de acionamento, que faz o papel da botoeira. Agora nós vamos retirar o guia da corrente. Agora vamos retirar o motor pneumático de elevação do equipamento. Da seguinte forma: retire da tampa do redutor de engrenagens 2 parafusos cabeça sextavada interna. Com esses 2 parafusos que você vai retirar, coloque nesses 2 orifícios. Com auxílio de uma chave sextavada, rosqueie os parafusos. Eles farão pressão contra a carcaça, fazendo que a turbina saia. Caso ela não saia, devido à sujidade, oxidação ou outras situações, em que você levou os 2 parafusos apertando de forma simultânea. Apertou um pouquinho outro, vai levando por igual. Os 2, você está vendo que o motor não sai. Pegue um saca-pino e com o auxílio de um martelo, dê pequenos golpes
neste ponto. Cuidado para não machucar o estriado da polia de freio. Mas mantendo nivelado o saca-pino, dê alguns pequenos golpes e pronto, o motor sairá. Aqui temos o motor pneumático completo montado, onde você tem a tampa traseira, o estator excêntrico e o eixo central deste motor. Inspecione o estriado à procura de empenamentos, fissuras ou desgastes. Lembrando que este motor pneumático é fornecido apenas montado completo da forma que está. Neste modelo de equipamento não é vendido para spare parts, mas apenas o motor pneumático completo. Verifique a carcaça e veja o estado do rolamento. Veja se ele está devidamente alojado em seu mancal de apoio. Desmontando a caixa de engrenagens, ou redutor, como queira, após ter retirado os 4 parafusos cabeça sextavada interna dessas posições, retire a tampa do redutor. Uma vez retirada a tampa do redutor, inspecione essas duas engrenagens. Você deve observar o quê? O bom giro de ambas, não pode haver engripamento ou oscilações no giro. Verifique os dentes, tanto da engrenagem maior quanto da engrenagem menor. Ela possui dentes paralelos. Veja se não há desgaste na ponta dos dentes. Veja se não há sinal de cisalhamento, pequenas trincas. Se não há desprendimento de material metálico em ambas as engrenagens. Também observe se não há roçamento, ou seja, esfregamento entre essas engrenagens e a tampa da caixa redutora. Não pode, de forma alguma, haver folga entre as engrenagens e os seus eixos. Na parte interna você tem rolamentos, então não pode haver folga. Após ter feito isso, verifique a parte interna da caixa de engrenagens. Veja, aqui você tem esta cremalheira. Tome cuidado para não bater nenhum material metálico, pois caso haja amassamento de um dos dentes, você terá sérios problemas no funcionamento do equipamento. Verifique, dente por dente, à procura de pequenas fissuras, desprendimento de material metálico e outras substâncias. Verifique se na graxa que lubrifica essa caixa de engrenagens não há desprendimento de material metálico, acúmulo no fundo da caixa redutora. Se você encontrar pequenos filamentos metálicos, isso significa que os dentes da cremalheira ou das engrenagens estão sofrendo desgaste, estão afilando a ponta dos dentes. Isso pode ser um problema muito sério. Se necessário, troque a cremalheira e troque as engrenagens. Sempre que você for trocar um ou outro, procure trocar o conjunto, porque eles gastam de forma igual. Feito isso, vamos ao próximo passo agora, que é a retirada da noz de carga e do guia de carga, através desta porca. Agora nós vamos retirar a engrenagem interna, ou seja, a cremalheira do corpo da talha. Em seguida retiraremos o guia de corrente e noz de carga. Mas para isso, primeiro, tome cuidado com a sua segurança. De que forma? Pegue o corpo do equipamento, através desse ponto onde você coloca o lug para ser preso ao trole ou gancho de ancoramento, prenda a amostra com cuidado para não machucar a carcaça do equipamento. Agora, com o auxílio de uma chave soquete e o auxílio de um limitador final de corrente como este, aqui temos esse limitador bipartido. Eu apenas solto esses dois parafusos, abro, coloco no final da corrente, prendo esses dois parafusos no sentido onde a corrente vai girar no sentido anti-horário,
Com a chave soquete e uma catraca, eu solto esta porca sextavada. Ela é uma porca autotravante. Caso tenha necessidade de substituir essa porca, substitua apenas por porcas originais. Assim você garante a segurança do equipamento e de quem estará utilizando o equipamento também. Pronto, agora temos acesso à cremalheira. Inspecione a procura de danos, desgastes ou deformações no estriado interno. Sempre certifique-se que a graxa é a graxa apropriada a ser utilizada nesse equipamento. Agora, vamos retirar o guia de corrente e a noz de carga. Neste ponto, você deve verificar as condições da rosca da noz de carga. Verifique as condições do estriado da noz de carga. Vamos retirar a corrente. Gire. Veja se ele tem um giro livre, se não há engripamento do rolamento ou danos. Agora vamos à retirada da noz de carga e do guia da corrente. Com auxílio de uma chave sextavada como esta, retire os 6 parafusos deste anel de proteção da noz de carga e também do seu rolamento. Uma vez retirado os parafusos, retire também os parafusos sextavado interno com essas arruelas estriadas do guia de corrente. Pronto, agora temos praticamente o guia de corrente solto e a noz de carga. Retire o anel de proteção do rolamento. Agora vamos retirar a noz de carga. Com o auxílio do sacapino, damos um golpe de leve sobre esta parte central, tomando cuidado para não machucar o rolamento. Temos agora em mãos a noz de carga. Realizamos a inspeção nesses alojamentos, seja os horizontais ou os verticais, onde a corrente irá trabalhar. Para termos uma certeza, pegamos um trecho da corrente onde não apresenta desgaste e inserimos na noz de carga. Desta forma, dando um pequeno giro, você vai conseguir perceber se há folgas. Como? No sentido sobe, dificilmente você vai conseguir identificar folgas, mas no sentido desce, fazendo esse pequeno movimento, se houver desgaste na noz de carga, utilizando um trecho onde a corrente não apresenta desgaste, a corrente vai descer escorregando pela noz de carga. Você sentirá essa pulsação em sua mão, mostrando que a noz de carga apresenta desgaste. Se isso ocorrer, faça uma inspeção mais detalhada nestes pontos. Entrada e saída da noz de carga. Observe se há desgaste neste ponto. Neste ponto. Se for detectado desgaste, substitua a noz de carga. Também dê um giro para certificar que os seus rolamentos estão em ordem, se não há engripamento ou vibrações. Verificamos mais de perto os dentes estriados e a rosca. Finalmente, agora temos acesso ao guia da corrente. Olhando o guia da corrente, verifique se não há aberturas neste ponto. Pois, se houver abertura neste ponto, isso significa que, em dado momento, esta corrente entrou
torcida aqui dentro, ou a carga foi pega em ângulo, ou seja, a talha estava numa posição e a carga estava em outra posição totalmente desalinhada, desta forma. A corrente pode ter trabalhado neste ângulo ou neste, fazendo que haja deformação nesse sinal de cruz na entrada e saída do guia. Inspecione em busca de desgaste nesta parte interna do guia. Limpe, mantenha limpo. Caso haja desgaste ou deformação, troque. Finalmente, faça a inspeção no último item, que é o alojamento dos rolamentos em ambos os lados da carcaça. Finalmente, concluímos aqui a manutenção e inspeção periódica na talha pneumática IALI e AL.